Jorge, nosso especialista em segurança digital. Coluna de tecnologia, né? Isso. E nessa semana o Comitê Olímpico do Brasil viveu uma crise interna após o vazamento de informações na internet. Esse tipo de exposição ainda é algo comum e é sobre isso que a gente vai conversar com o Rodrigo Jorge, que já está no ar aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Olá, bom dia, Diógenes, bom dia, Kádia, bom dia, Lázaro, todo mundo, todos os ouvintes e telespectadores. Pois é, essa semana foi um exemplo aí do que não se fazer, mas que, como você comentou, é comum, a Kádia comentou, né? A Rebeca Andrade, nossa medalhista de ouro, e grande promessa para ser nova medalhista, ela estava treinando um salto inédito, uma carta na manga ali para surpreender as suas adversárias. E o pessoal das redes sociais ali do COB foi postar, filmou e postou o treino dela, sem combinar com o técnico dela ou com a comissão técnica, né? E de repente eles acabaram postando um salto inédito e acabou servindo aí como uma informação para as adversárias, né? Se prepararem e de repente tentar aquele salto inédito também. Agora, Rodrigo... Então aquilo que era uma carta na manga, ela foi revelada. Agora, Rodrigo, foi um descuido da comissão técnica? Foi uma atitude intencional? Houve má fé? Porque é o seguinte, esses atletas hoje, principalmente esses de alto rendimento, eles são seguidos por uma parafernália de equipamentos. Precisa, inclusive, divulgar o trabalho deles, fazer com que, enfim, tudo que eles fazem vira um clique, vira vídeo para as redes sociais. Então, assim, é difícil guardar as 7 chaves o que o camarada vai fazer. O que é que houve nesse caso da Rebeca? Então, de fato, foi uma falta de comunicação, um descuido, porque é normal e faz parte hoje da vida, como você comentou, dos atletas, postar, trazer o público para perto dos atletas, né? Engajamento, né? Isso, correto, engajamento. Mas aí eles não combinaram. Eles não falaram, olha, não filme isso, não, isso aqui é um salto inédito, isso não deve ir para o ar, né? E, então, de fato, quando a gente fala de segurança de informações, às vezes pensa muito só no computador, pensa no digital, pensa na tecnologia, mas as pessoas às vezes acabam postando fotos e revelando segredos, Jorge. Teve um caso há não muito tempo atrás de um executivo de um banco, do Banco Safra, que ele postou uma foto no escritório de braço cruzado e atrás dessa foto tinha lá um quadro com anotações de um projeto. E era um projeto secreto que o banco estava tocando. Que coisa! E de repente foi descoberto, né? E quantas pessoas acabam, de repente, postando informações da própria vida pessoal ou da sua empresa, como uma tela de computador? De repente a pessoa posta, fala, estou começando mais um dia de trabalho. Aí posta lá a foto da sua tela, do seu computador, e ali naquele sistema, de repente está trazendo informações confidenciais. Ou então posta alguma informação de um documento, do cartão de crédito. Não sei se você já notou, Jorge, mas que os cartões hoje em dia, eles não vêm mais com número na frente, a maioria deles. Isso. Porque o pessoal postava tanto foto. Isso. Que acaba vazando a própria informação, né? Os do Banco do Brasil, por exemplo, o número vem na parte traseira, né? Na parte de trás, né? Correto, porque o banco, ele quer que as pessoas postem a foto. Estou com o meu cartão do banco, estou com a minha... recebi o meu cartão. Mas, quando eles postavam, saía foto. Então, vazava informação do próprio número do cartão de crédito. E aí o banco já tomou essa medida protetiva, vamos dizer assim, né? Então as pessoas acabam esquecendo um pouco do que postam. Tem pessoas que postam demais, inclusive onde estão, numa viagem,
ou sei lá, num restaurante com a sua família, que Rodrigo. podem dar margem para um sequestrador, para um bandido, para um fraudador. Então isso é um comportamento típico das pessoas, mas que elas acabam se esquecendo das ameaças, dos riscos que estão ligados a revelar coisas demais. Eu queria até lembrar de um exemplo que eu acredito que vocês acompanharam, se eu não me engano foi semana passada, que um grande criminoso foi preso, que estava foragido, foi preso porque a esposa dele postou uma foto do local que eles estavam. Vocês acompanharam? Eu acho que era um traficante internacional. Essa matéria. Conseguiu ser preso pela Interpol, se eu não me engano, porque a esposa cometeu essa gafe de postar uma foto com ele com a localização de onde estava. E as pessoas, hoje em dia, têm muito esse hábito de querer dar todos os passos do que estão fazendo e isso acaba comprometendo a segurança delas, Eu recordo de um caso agora que aconteceu esse ano. Você vai lembrar muito bem, uma advogada que foi assassinada lá em Santo Antônio. Porque postou a foto que estava na delegacia. Ela estava defendendo um homem que era suspeito de ter cometido homicídio e ela postou, estou aqui na delegacia defendendo, tal. Poucos minutos depois, aconteceu o crime, ela foi assassinada e o cliente dela também. Isso é questão de segurança, né, Rodrigo? Não só dessa questão que você citou do exemplo olímpico, que a atleta perdeu ali a carta na manga que ela teria com o que ela estava planejando de fazer diferente, mas questão de segurança de colocar a vida da pessoa em risco, né? De criminosos estarem acompanhando tudo que você faz, aonde você está. Pois é. É uma questão de educação digital, né? Como usar a tecnologia. Às vezes a gente acaba dando bobeira sem perceber. Então é necessário para as pessoas terem essa noção do risco. Mas, Rodrigo, tudo que se posta é acessível, né? Mas, Rodrigo, a gente vive no verdadeiro Big Brother. Além das câmeras que a gente tem em mãos, todo canto que você vai, restaurante, banco, na rua, se você bota a cabeça do lado de fora da rua, já tem uma câmera ali filmando. Então, a vida da gente está muito exposta. E o cidadão, a exemplo do Big Brother, e quem acompanha o programa sabe, nos primeiros dias o pessoal está preocupado com o microfone, está preocupado com aquela câmera que está no banheiro, que está na cozinha, mas passa uns dias, o camarada esquece de tudo, esquece de microfone, esquece de câmera, e eu acho que com um cidadão comum acontece muito isso. A gente está tão exposto hoje em dia que a gente acaba descuidando de detalhes pequenos que podem prejudicar a vida. E é bom a gente estar lembrando aqui que é importante a gente ficar ligado, não é isso? É verdade. E ainda mais, você sabe, Diógenes, que todas as pesquisas mostram que o brasileiro é quem mais utiliza rede social e é quem passa mais tempo na rede social e com isso ele acaba tomando de fato uma postura, como você comentou, que é uma postura de se esquecer. Ele não pensa o que ele está postando, ele não tem esse medo, porque tem aquela coisa de você se expor ao ridículo, à vergonha, tem muita coisa bacana, muita alegria e tal, mas você está tocando num ponto importante, é a exposição que coloca em risco a vida da pessoa e da família, né? Pois é, pode colocar em risco a vida, pode colocar em risco a reputação, pode colocar em risco a dignidade, como, por exemplo, diversos casos, às vezes, de alguém que posta uma foto e, de repente, tem alguém nu atrás. Já teve caso em vestiário de jogador de futebol, que o jogador postou e, de repente, tinha um jogador nu atrás, né? Já teve esse prefeito do Rio de Janeiro participando de uma sessão da Câmara Municipal do Rio, na privada, no trono, e participando de uma sessão pública. Quer dizer, os caras... teve magistrado, em caso, assim, em processo judicial, teve, acho que, não sei se foi um desembargador, que ele, de repente, ele estava no vaso sanitário ali sentado. Isso. E ele entrou online, né? Já teve situações do camarada no quarto com a mulher nua, passando por trás, e o camarada lá participando de uma sessão de tribunal e tal. Enfim, acho que era advogado até. Então, essa é uma questão de educação digital, né? Educação de como usar esse digital, de como usar a rede social. Qual a orientação, Rodrigo? Qual a orientação? As pessoas devem ficar atentas ao quê para não passar por esse tipo de insegurança? Pois é, do mesmo jeito que eu falo que tem que pensar 2 vezes antes de clicar, tem que pensar 2 vezes antes de postar.
tem que entender o que é que está postando, tem que pensar, puxa, isso que eu estou fazendo, será que vai revelar algum segredo? Será que vai me expor? Será que vai expor a minha família, o meu filho, meu esposo, minha esposa? Tem uma história que se for beber, não poste, né? Não poste. Se Eu for lembrei beber, não disso poste. exatamente agora, Johnny. Porque depois que postou já era, né? Caiu na rede social, imortaliza. Porque por mais que você apague, alguém tirou uma cópia, alguém fez um print, e daí já era. Então, as pessoas precisam, de fato, entender que aquilo traz um risco. Aquilo é uma ameaça. Postar, o que postar, como postar. E aí, Kádia, como assim, não tem um segredo, uma fórmula mágica para isso, né? Mas é pensar que a vida digital e a vida em pessoa, vamos chamar, né? A vida real ali, presencial, ela é a mesma. No mundo físico, né? O mundo... Ontem eu ouvi uma expressão interessante. O celular é a extensão do seu braço. É verdade, hoje quem vive sem o celular, né? Então não tem diferença de mundo físico e mundo digital. As consequências, elas são reais de qualquer jeito. Independente de ser físico. Deixa eu fazer uma provocação para você. Você consegue 100% ter cuidado? Olha que eu estou perguntando para um especialista, um camarada ligado e que trata da segurança digital. Você consegue... Mas acho que a malícia, assim, eu tento ter um pensamento sempre pensando no mal. Que sentido? No mal contra mim. Mas dentro, por exemplo, dos ambientes de trabalho meu, nós temos programas que chamam Programa de Conscientização, Comportamento e Cultura, que a gente manda phishing simulado, que a gente aplica alguns golpes simulados nas pessoas, para essas pessoas poderem treinar. É igual um treino esportivo. A pessoa treina num ambiente simulado, mas que é real, ela recebe um e-mail, ela recebe um link, porque aí quando ela clica, ela, por exemplo, pensa ali, né? Puxa, eu caí. E aí isso provoca uma mudança no pensamento daquela pessoa. E aí eu também passo por esses treinamentos. As pessoas me mandam phishing, as pessoas me mandam esses golpes simulados. E isso acaba também me ajudando a estar preparado. Só que o problema, pensando no grande público que está em casa aí ouvindo, que não participa de uma empresa que tenha esses programas, eles não têm essa oportunidade. E, infelizmente, acabam aprendendo com a situação frustrante, com o problema, né? É aquela história que só coloca o cadeado no portão depois que o bandido entrou a primeira vez. Não tem isso? Verdade. Né? E você usa um termo interessante, phishing, né? Que vem da pescaria, né? Pescaria dos dados para uso criminoso, né? De fraudes e tal. É interessante, é um termo hoje, é um jargão, né? Hoje, nesse mundo digital, para representar esse risco de segurança da pescaria. É a pescaria de quem? De nós. Exato. Né? Nós somos as vítimas. Nós e somos aí eles o jogam peixe, a isca. Né? Nós somos o peixe. Isso. Ah, o clique aqui, você ganhou um presente, você vai apostar, tem o golpe do Pix. A gente até pode, no próximo programa, falar sobre golpes digitais comuns que acontecem hoje em dia, né? Por exemplo, o golpe do Pix, que é muito comum, e é o phishing. Alguém recebe ali uma mensagem e fala, olha, sei lá, aqui é do Mercado Livre, estamos com oportunidades de trabalho para ganhos de R$500 por dia. Quem não quer, né? Isso é comum. Só que para participar você tem que fazer um Pix aqui para pagar para entrar no processo. E aí as pessoas pagam e entram. Então já fica encomendado esse tema para a gente tratar nos próximos programas, Rodrigo. Rodrigo Jorge, especialista em mundo digital. Obrigado por sua presença aqui mais uma vez no nosso programa, hein? Muito obrigado e muita segurança para todos. E eu acho que, assim, esse tema é muito útil para a sociedade, né, Diógenes? Isso. Eu acho que quem tiver pergunta, inclusive, pode mandar aí pro WhatsApp da Mix e a gente pode estar respondendo também nos próximos programas e abordando esses assuntos. E quem quiser acompanhar o Rodrigo Jorge, é só @higiene.digital. Isso é no Instagram, né?
É no Instagram, correto. Beleza. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço, um ótimo final pra todo mundo. Olha, me chama pro churrasco, viu? Mais um aí. Vamos combinar. Vai encher a cara. Esse churrasco vai sair, viu? Começando a Olha lá, brincadeira. Eu tenho que ir pra Natal pra esse churrasco. Churrasco Mix. Ah, é verdade. Mix de Vamos lá pra notícias. Sem postar nada, né, Lázaro? É verdade. Vamos confiscar os celulares aí ninguém posta nada que não deve. Até lá, Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Jornal da Mix. Final de semana, vamos para nossa agenda Mix. Vamos lá, começa.